Bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para você que está me assistindo aí do outro lado. Eu sou a professora doutora Elaine Borges Suete. Sou historiadora, especialista em História do Brasil, mestre e doutora em Sociologia Política. Hoje eu estou aqui para te convidar para uma reflexão a respeito de um tema pelo qual eu já peço licença para tratar. Porque se você já viu aí a descrição do vídeo e está vendo aqui agora o título desta reflexão, nós vamos tratar de racismo no Brasil. E eu peço licença porque eu posso falar sobre o racismo, mas eu jamais saberei o que é vivenciar um racismo na pele por motivos óbvios. Então eu já peço licença porque eu quero tratar deste tema por uma perspectiva sócio-histórica, ou seja, eu quero utilizar tanto a sociologia quanto a história como as minhas ciências para trabalhar deste tema. Racista é o outro. Discussões sobre democracia racial e racismo estrutural no Brasil. Você já vai entender o porquê deste título, né? Por que o brasileiro sempre vai acreditar que o racista é o outro, nunca ele próprio. E vamos tratar do mito da democracia racial no Brasil e entender o que é racismo estrutural. Uma das primeiras coisas que a gente precisa refletir é que a gente sempre parte de algum lugar. E aí eu queria que você aí do outro lado refletisse. De que lugar, de onde você parte? Porque do ponto de vista sociológico, a gente sempre vai partir, a gente sempre vai enxergar uma realidade a partir deste ponto. Seja a sua classe social, se você é rico, se você é pobre, se você é classe média, seja através do seu gênero masculino, feminino, sem gênero, seja através da comunidade em que você vive, do bairro que você vive, entendendo o bairro como uma marca de distinção social, a segregação dentro da própria cidade, o território que não é de forma nenhuma isenta. Então o bairro em que você nasceu, que você cresceu e que você convive vai dizer muito de quem você é, de onde você parte, a sua opção política e, por fim, a sua raça. E quando eu falo de raça aqui, eu estou dizendo de uma perspectiva sócio-histórica, de uma identidade racial que é construída, que não é naturalizada, mas que é construída e percebida pelos indivíduos no decorrer da sua vida. Raça é um conceito forjado no contexto do século XVI, naquele contexto de descobrimento da América. A interseção entre Europa, África e América nos mostra o surgimento de uma ideia de que o branco europeu colonizador seria a raça superior, seria o dominador daquelas que seriam consideradas raças inferiores. Os indígenas, os nativos americanos e os africanos que foram sequestrados de suas casas, transportados em navios negreiros e obrigados a trabalhar na América como mão de obra escrava. Então, a gente precisa entender que o conceito de raça nunca foi nem nunca será isento de uma ideia, de uma justificativa ideológica para exatamente pontuar esta hierarquização. Como disse Djamila Ribeiro, para a gente saber entender o nosso lugar, é essencial para a gente conseguir perceber a realidade que nos cerca e perceber que nós temos, enquanto, por exemplo, brancos, que no meu caso, reconhecermos que temos privilégios e que outros não têm esse privilégio. Ela disse: pessoas brancas devem se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que as privilegia historicamente, produzindo desigualdades, e pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não reproduzi-los. Hoje, século XXI, as pessoas brancas elas não são responsáveis pelos que os seus antepassados fizeram, porque nós não somos diretamente, porém nós somos responsáveis pela perpetuação desse sistema racista que ainda persiste nas sociedades. Se não persistisse o racismo ainda hoje, século XXI, toda essa discussão que será feita aqui seria uma discussão já ultrapassada, não haveria motivo para tratar disso.
Então eu preciso, enquanto branco, entender que existe um privilégio pelo fato de eu ser branca. Então, se eu não posso me responsabilizar pelos meus antepassados, eu posso me responsabilizar hoje pelos meus atos e por toda a sociedade que me cerca. E aí eu preciso ter sempre esse engate, sempre esse insight de que nós vivemos numa sociedade racista e que, portanto, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Mas como ser antirracista se a gente ainda não consegue compreender todos os mecanismos, toda a história, a gente não consegue entender o pensamento racial brasileiro? Então a gente precisa estudar mais a fundo, não é mesmo? Então eu começo agora a te convidar a passear aí pela história do Brasil, principalmente na virada do século XIX para o século XX. Veja bem, nesta virada do 19 para o 20, a gente tem claramente a mudança do império, obviamente, para a república. E república significava, né, coisa pública. Houve, junto com o nascimento da república, um pensamento de modernizar o Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, nos primeiros anos do século XX, passou por importantes transformações, porque era a capital, mas não só isso, né? Teve a Belle Époque lá no Pará, na Amazônia, para modernizar o Brasil. E o que significava modernizar o Brasil? De acordo com esse pensamento racista e eugenista que eu vou te explicar agora, modernizar o Brasil significava torná-lo mais branco. E o que é eugenia? Eugenia significa bem-nascido. A eugenia acreditava que era possível haver um aprimoramento das raças e, através desse aprimoramento, haver uma transformação do homem. Porque a eugenia, que foi um termo criado por Francis Galton em 1883, ela defendia a ideia de que a capacidade intelectual, cultural e social dos seres humanos não estavam ligados à sociologia, à história de vida, mas estavam ligados à biologia. Era uma questão hereditária, né? Havia vários testes de medição de crânio, de nariz, de orelha, e várias pesquisas científicas da época para provar esta tese, este pensamento de que algumas raças eram mais propensas a cometer crimes em detrimento de outras. Então a eugenia defendia um aprimoramento das raças. E o Brasil? De que forma o Brasil compactuava com esse pensamento eugenista? Para você ter uma ideia, em 1911 houve na França o Congresso, em Londres, desculpa, o Congresso Internacional das Raças, e o representante brasileiro foi João Batista de Lacerda. O João Batista, natural de Campos dos Goytacazes, ele defendia que o Brasil deveria se modernizar através do branqueamento. Quanto mais branco o Brasil se tornasse, mais moderno ele seria. A professora Maria Maciel vai falar um pouco sobre o pensamento dele. Ele disse: a população do Brasil, a população mista do Brasil, desculpa, não foi embaixo, que a Maria Maciel falou do Renato Kell. Aqui ela está dizendo, o próprio João Batista de Lacerda. Olha só, a população mista do Brasil deverá, pois, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual, ou seja, daqui a um século, no caso 2011, né, 100 anos depois. O que deveria acontecer no Brasil? As correntes de imigração europeia, aumentando cada dia mais o elemento branco desta população, acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderiam persistir ainda alguns traços do negro. Então ele defendia lá em Londres, no Congresso Internacional das Raças, que para o Brasil ser um país mais moderno era uma questão de tempo. E o que se faria isso? Eliminar aos poucos a presença, o fenótipo negro no Brasil. Estimular a vinda de imigrantes europeus para cá e estimular muito a mistura dessas raças de pele mais clara com a pele mais escura. Então, a partir dali, dessa miscigenação, haveria progressivamente um branqueamento
das raças e o Brasil seria, por fim, em um século, era um projeto eugênico, havia um projeto para que o Brasil se tornasse mais moderno, mais civilizado e mais branco. Esse era o pensamento da época e que você pode perceber na sua realidade hoje. Eu não sei a sua raça aí do outro lado, mas se você já ouviu algum comentário, eu já ouvi de terceiros, porque eu sou branca, não é? Eu já ouvi alguns comentários nesse sentido, de que, olha, se case com alguém mais claro que você, para que seu filho ou sua filha nasçam com cabelo bom, que é outro contexto, conceito, né? Um cabelo bom é o cabelo liso, e para que ele nasça mais branco ou ela nasça mais branca. Então a gente consegue perceber aí claramente a defesa de um Brasil mais civilizado e mais moderno na visão deles através do branqueamento das raças. No Brasil, o pensamento eugenista ecoou, tendo sido publicada uma tese, foi o grande marco da eugenia também no Brasil, uma tese publicada por Miguel Couto, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1914. Mais tarde, o pai da eugenia no Brasil, Renato Kell, que era inclusive amigo do escritor Monteiro Lobato, que defendia a eugenia, ele defendia algumas ideias, aí agora sim como aponta a professora Maria Maciel. Ele defendia o quê? A segregação de deficientes, esterilização dos aspas anormais e criminosos, regulamentação do casamento com exame pré-nupcial obrigatório, educação eugênica obrigatória nas escolas, testes mentais de crianças de 8 a 14 anos, regulamentação de filhos ilegítimos e exames que assegurassem o divórcio caso comprovado defeitos hereditários em uma família. Você entendeu o que significa eugenia? Aprimoramento das raças. Eu vou aprimorar a minha raça a partir da esterilização para que não nasça outros seres defeituosos, aspas gigantescas aí. O movimento eugenista também esteve presente aqui no Brasil através, inclusive, de congressos, e até houve um concurso de crianças que se aproximassem do ideal de raça. O movimento eugenista ele é muito conhecido a partir da postura nazista, né? A questão da raça ariana lá, mas ela nasce nos Estados Unidos, a discussão foi grande nos Estados Unidos. E só para você saber, obviamente com isso eu não quero diminuir o que o nazismo fez na Alemanha na década de 1930, obviamente que não. E eles eram eugenistas a ponto de exterminar sumariamente qualquer tipo de deficiente físico ou mental naquele contexto, né, assim, chamados de deficientes físicos e mentais, porque o terceiro Reich, o Reich de Hitler, o reino de 1000 anos de Hitler, era um reino em que se acreditava na raça superior ariana perfeita, por isso que eugenia é aprimoramento das raças. Então você consegue perceber aqui como que no Brasil o racismo estava absolutamente presente desde a primeira chegada dos navios negreiros aqui, ainda no final do século XVI. Ainda no século XX, conseguimos perceber esse pensamento racista que queria justificar o racismo através de explicações científicas e biológicas. E olha, eu estou falando aqui de uma questão da eugenia do ponto de vista científico, eu não estou nem comentando do ponto de vista da cidadania e do acesso à liberdade que os escravos tiveram como último país do mundo ocidental a exterminar a escravidão. Foi o Brasil em 1888, né? Foi dada a liberdade, o que é um paradoxo, porque liberdade, se ela é encarada como um direito natural desde John Locke, lá no século XVII, como é que ela pode ser dada a alguém, não é verdade? Mas ficou aí nos livros didáticos como a princesa Isabel dando liberdade aos escravos e sem dar a eles qualquer tipo de indenização, qualquer tipo de ressarcimento, qualquer tipo de direito à educação, direito à saúde, nenhum direito social. Realmente houve uma exclusão dos direitos de cidadania para esses ex-escravos. Então a gente consegue perceber nesse segundo tópico.
Agora a gente vai tratar do problema, do que era chamado de problema do negro e a democracia racial no Brasil. O que significa isso? Veja bem, só um momentinho que eu vou organizar aqui. Esta questão do problema do negro, como era uma frase muito que se dizia na época, como é que a gente no início do século XX, né, só lembrando o seu contexto, como é que a gente vai resolver esse problema do negro no Brasil? Então, uma via era a esterilização, a forma de suprimir realmente a marca da raça negra no Brasil, mas havia o que se chamava de racismo moderado, como se isso fosse possível, não é mesmo? Esse racismo moderado defendia a ideia de que a mestiçagem seria a forma de resolver isso, né? Como de certa forma já defendia aqui o João Batista de Lacerda, né? Progressivamente o Brasil iria se tornar mais branco a partir desta mestiçagem. Um dos marcos para este pensamento que passou a exaltar a mestiçagem em detrimento de acreditar que a mestiçagem era uma das piores coisas do Brasil, porque havia também essa vertente, né, do que se chama de racismo mais radical, de que o mestiço, por ele ser indefinido, era a pior coisa do mundo. Havia então essa vertente do racismo moderado, né, com ironia do termo, mas era o termo que se usava na época, que acreditava que o mestiço seria a solução para o país. Pois bem, o grande difusor desse pensamento foi o clássico da sociologia brasileira, Gilberto Freire. Em 1933, ele escreve um livro que se chama Casa Grande e Senzala, e este é o livro dado pelos historiadores e sociólogos como o grande difusor dessa ideia de que a mestiçagem exaltava o Brasil e com ela veio a ideia de que o Brasil viveria uma espécie de mito da democracia racial. O que significa democracia racial? Significa que no Brasil as raças não fazem diferença para que as pessoas possam ascender a qualquer tipo de a emprego, a educação, a saúde. É como uma democracia racial é a ideia de que ninguém é diferenciado a partir da sua raça. Então, o Freire ele rompe, né, com a se ele por um lado ele rompe com a legitimação do racismo científico no Brasil, tal qual pregava a eugenia, como eu acabei de dizer, por outro lado ele vai contribuir para que esse mito seja divulgado no Brasil, porque quando ele vai estudar no sul dos Estados Unidos e vai investigar e discutir com teóricos de lá, ele vai entender que aqui no Brasil havia uma maior proximidade entre os donos de escravos com os escravos, principalmente na Casa Grande, né? Ele não desconsidera a diferença entre Casa Grande e Senzala, obviamente, mas ele vai dizer que essa maior intimidade, essa maior fluidez no sistema social brasileiro vai beneficiar para que no Brasil houvesse uma maior ascensão, maior possibilidade de ascensão das raças no Brasil. Se compararmos então o Brasil aos Estados Unidos, nós vamos perceber um racismo absolutamente diferente. Nos Estados Unidos predominava a ideia, né, da One Drop Rule desde o século XIX, que é a regra de uma gota. Se houvesse uma gota de outra raça, seja ela indígena ou seja ela negra, latina, você já não é classificado como branco. Então, as diferenças são muito mais claras, são muito mais pontuais dos Estados Unidos se compararmos ao Brasil. Então, se no Brasil aqui havia, desde 1933, esta tese de Freire que explodiu, né, no sistema acadêmico e que explodiu, que contribuiu para essa divulgação do mito da democracia racial no Brasil, nos Estados Unidos a gente vê, por exemplo, expressões muito mais claras deste racismo que não era velado. Por exemplo, a gente tem a Ku Klux Klan,
que era uma milícia desde o século XIX, que passou por várias etapas e que existe até hoje, né? A Ku Klux Klan foi criada a partir de fundamentalistas cristãos, surge ali a ideia de fundamentalista, e o fundamentalismo, hoje a gente tem uma visão de fundamentalista como aquele que é totalmente radical. Mas o fundamentalista na época significava aquele que vai aos fundamentos da fé, aquele que segue a sua fé à risca. Então a Ku Klux Klan ela foi fundada por muitos pastores, inclusive da denominação batista, muitos policiais, muitos homens de bem, aspas, que eram contrários aos ex-escravos, né? A perpetuação, a forma que os ex-escravos agora teriam direito à cidadania nos Estados Unidos e tentaram impedir isso de diversas formas. Então era uma milícia aí que usavam esses lençóis para não serem identificados, porque muitos membros da própria Ku Klux Klan eram membros da polícia. Então era um racismo e é um racismo muito institucional, né, nos Estados Unidos que acontecia. A gente vê aqui algumas fotos dos Estados Unidos, só para você comparar, sabe, como o racismo ele era presente de uma forma muito mais clara. Por exemplo, aqui está escrito Race Mixing is Communism, mistura de raças é comunismo. Stop Racing, the Race Mixing, parem de fazer mistura de raças, contra isso daqui, contra o casamento interracial. Aqui a gente consegue ver o white and colored, né, bebedouro para pessoas brancas e as pessoas de cor, como se falava. No ônibus, né, também havia uma fitinha para mostrar que a partir dali, no fundo do ônibus, é que estariam as pessoas de cor, né, colored people. E aqui a gente tem aí sala de espera para pessoas de cor somente, por ordem do departamento de polícia. Então a gente sabe que era um racismo muito mais institucional. E essa comparação com os Estados Unidos, por que eu trouxe aqui os Estados Unidos se nós estamos falando de Brasil? Primeiro ponto, a gente consegue enxergar nos Estados Unidos uma diferença muito mais clara que no Brasil. E no Brasil o grande ponto da gente entender como que o racismo ele funciona aqui no Brasil. No Brasil, não havia esse tipo de segregação de bebedouros, de escolas. Uma vez o Ray Charles foi cantar para um público segregado, e quando ele chegou lá no estado da Geórgia, que era o seu próprio estado, ele se negou a cantar, foi banido do estado, só voltando décadas depois. Então aqui no Brasil a segregação não é através da lei, mas através dos costumes, né? Em que sentido? No Brasil nunca se admitiu até então que a gente era um país racista, exatamente por se defender essa ideia do bom convívio, de que o Brasil é um país pacífico por natureza. E quem vai dizer esse discurso de que o Brasil é pacífico por natureza? Por exemplo, se você for num documento de 2008, a gente vai ter lá a Estratégia Nacional de Defesa e está lá na introdução que o Brasil é um país pacífico por natureza. Então, é quase que como se o racismo fosse uma coisa de pessoas que querem se vitimizar socialmente, como se institucionalmente o Brasil nunca foi racista, que o Brasil tem as suas diferenças, mas não necessariamente por raça. Então, a gente consegue perceber uma segregação através dos costumes, através, por exemplo, se uma vez eu vi um depoimento de um jovem que perguntou assim: se o racismo não existisse no Brasil, por um dia, o que você faria? E ele respondeu: eu correria livremente sem medo de ser parado. Outro respondeu: eu entraria no shopping, nas lojas, sem ser percebido, né, no sentido de que deles ter sido um suspeito. Então, em Bom Jesus de Itabapoana, por exemplo, essa cidade no interior do Rio de Janeiro, havia bailes em determinados clubes da cidade em que havia um dia somente para os negros, ou que os negros eram proibidos de frequentar, porque ali não era o seu lugar. Então a segregação, se ela não existia através dessas passeatas aqui no Brasil, havia através dos costumes. O racismo é através dos costumes. E os grandes avanços contra o racismo no Brasil, sem dúvida, foi o artigo 5º, que
determina que o racismo é crime inafiançável. Então ele é crime. Mas quantas pessoas você conhece que foram presas por crime de racismo no Brasil? Injúria racial é uma coisa diferente, né, do racismo em si. Quando você comete o crime de injúria racial, você está sendo contra o indivíduo. O racismo é contra uma comunidade. E o outro grande avanço é a Lei 10.639 de 2003, que vai ser especificamente no campo da educação e vai tratar da obrigatoriedade de você mudar todo o currículo, tanto na educação básica, tanto no ensino superior, de inserir a história dos povos africanos, da cultura africana e indígena no Brasil. E a gente consegue perceber por que isso é importante. Porque toda uma história é contada a partir de uma perspectiva branca. Toda a historiografia, ou seja, a forma pela qual a história é escrita, é a partir da perspectiva branca. Então, se você insere no currículo essas contribuições e da formação e se discutir isso em sala de aula em todos os níveis é realmente um avanço. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui é: essas leis, elas são suficientes? A partir do momento em que elas foram divulgadas, o racismo parou de acontecer no Brasil? Sim, porque se você acredita que o racismo ele não existe no Brasil, é a mesma coisa que afirmar que a Terra é plana, né? Porque o racismo ele é uma realidade clara, uma realidade objetiva através dos dados. E essa questão de você negar que há racismo no Brasil, que o Brasil nunca foi um país de todos, mas um país de poucos, histórica e sociologicamente falando, a gente sempre vai enxergar essa negação. E aí o título, né, dessa reflexão de hoje: racista é sempre o outro. Por exemplo, numa pesquisa Datafolha feita em 1995, 89% das pessoas afirmaram que existia sim preconceito no Brasil, mas 95% dessas pessoas afirmaram ao mesmo tempo que não eram racistas. Então, racista é o outro. Você conhece racista? Conheço. Você é racista? Não, de forma nenhuma. O que isso demonstra? O que essa pesquisa, o que esses dados demonstram? Demonstram que no Brasil há um racismo estrutural e de tal forma naturalizado. Mais uma vez a gente fecha, né, o título da reflexão de hoje, ele é tão naturalizado, que é diferente de natural, né? E é tão estrutural que ele passa por todas as instâncias sociais e que nós assumimos discursos, nós enquanto sociedade, brancos e pretos, brancos e negros, porque a nomenclatura negro ou preto vai depender da forma que você usa, né? Há vertentes que defendem preto, há vertentes que se defendem negro, mas nenhuma em si está errada, né? Obviamente vai depender muito da conotação que você está se referindo. Voltando, ele é tão naturalizado e tão estrutural que está na estrutura, está nas instituições, está na família, está na igreja, está em todos os lugares, que ela vai ser muitas vezes assumido, vai haver um discurso racista de uma forma de piada, de uma forma de brincadeira, como se isso fosse brincadeira, e a gente às vezes não consegue perceber. Então, o ponto inicial é realmente a reflexão de que nós precisamos não ser somente não racistas, mas antirracistas. E como é que a gente assume uma postura antirracista? Como que um branco pode ser antirracista, por exemplo? O que ele pode fazer? Primeira coisa, se você é branco, você deve reconhecer os privilégios que você tem, nas coisas mais simples, né? Se eu, por exemplo, eu já passei por uma blitz, o carro da frente que estava sendo dirigido por um negro foi parado e eu não, com essa cara branca minha. Nunca fui parada em blitz nenhuma. Eu andei de ônibus durante 5 anos, todos os dias para trabalhar, um transporte intermunicipal, e toda vez que havia no cruzamento ali paradas com policiais buscando drogas, eu nunca fui revistada. E era sempre o mesmo padrão, eram jovens negros com suas mochilas revistadas. Há pouco tempo no Brasil, nós estamos em junho de 2020, uma blogueira lá no Instagram afirmou que o racismo é uma coisa natural, porque naturalmente os negros
cometiam mais crimes que os brancos, então a suspeita sobre eles eram maior. Então você consegue perceber como essa pessoa ela não tem nem noção do que ela está dizendo, não no sentido de que ela é inocente, mas no sentido de que o racismo está tão internalizado nela que ela acredita que é uma coisa supernatural e que ela inclusive vai processar, ela informou que ela vai processar o negro por tê-la chamado de racista. Então ela tendo afirmado isso, que o racismo é uma coisa natural, ela não se considera racista. Então, você consegue enxergar o tamanho desse abismo, você consegue enxergar o tamanho desse problema das raças que nós vivemos, você consegue enxergar que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil e que a gente não liga para isso, né, no sentido macro. Nos Estados Unidos houve há pouco tempo o assassinato do George Floyd, que foi ali sufocado pelos joelhos de um policial branco, e está havendo várias manifestações, e aí a gente se pergunta por que não tem isso no Brasil. Porque nós naturalizamos o racismo de uma tal forma de que quando uma morte negra acontece, ela não dói tanto como se fosse uma morte de um branco de olho azul. Então, primeiro é você reconhecer os seus privilégios, refletir se você é branco e negro, refletir sobre quem você é, do lugar que você parte, né? Lembra lá do início da nossa reflexão, de que lugar você vem. Quando houver uma piada, é para você agir, piada entre aspas, né? Ou algum comentário, aspas, inocente, racista perto de você, é tempo de você agir. Agir. E não ficar quieto, não basta somente não rir da piada. É preciso pontuar e lutar contra isso. Lutar de uma forma, obviamente, que eu estou dizendo, pacífica e democrática. Questione as suas leituras, olhe, reflita sobre o seu ambiente de trabalho, quantos professores negros você teve, quantos negros em posição de destaque, de liderança, de chefia você teve, quem você segue nas suas redes sociais. A gente tem aí hoje os digital influencers, os youtubers. Essas pessoas que você segue, essas pessoas que são sua referência, são em sua maioria negras ou brancas, né? Quem são seus influenciadores? E por fim, a gente finaliza essa reflexão falando desta importância de termos esta consciência para sermos de fato antirracistas e não somente não racistas. Eu utilizei aqui especificamente Gilberto Freire, como eu disse, da Casa Grande Senzala, e o livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Há muito ainda, quando você for, uma dica, quando você for estudar essas questões de racismo e de raça no Brasil, principalmente na atualidade, procure intelectuais negros. A gente tem, por exemplo, a Sueli Carneiro e muitos outros, né? A gente tem acesso a várias informações de intelectuais negros que vão pensar a questão racial no Brasil, e não somente isso, né? O que eles refletem sobre tudo, sobre poesia, sobre arte, sobre música, sobre beleza, e não ficam somente, é preciso que a gente não enxergue o negro como o negro, né, neste sentido, mas que busque outras referências para vários aspectos, vários assuntos, e não somente a questão racial em si. Então espero que você tenha refletido comigo e que reflita e que busque ainda mais informações sobre como a gente pode lutar democraticamente contra o racismo no Brasil. Até breve.